Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que a paz de Cristo esteja com você e sua família, queridos. Estamos aqui para o Tadel, treinamento de líderes avançado. E eu creio que todos vocês que estão aí participando desse Tadel vão ser abençoados com essa palavra. Deus falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que Ele vai falar também ao seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para falar com você, para Ele ministrar no seu coração. Você que já é líder e você que é um líder em potencial, que em breve estará liderando uma célula, né, um ministério, enfim, aonde Deus te colocar, que você já seja equipado para este treinamento. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite, pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos mais uma vez. E que essa palavra, Senhor, que o Senhor ministrou ao meu coração, possa também, ó Deus, cair no coração dos teus filhos. E nós sejamos líderes melhores, sejamos líderes segundo o teu coração, Pai. Nós pedimos ao Senhor que ministre essa palavra em cada coração. Que esta palavra, Senhor, nesta noite, possa nos fazer, ó Deus, ser aquilo que realmente o Senhor quer que sejamos. Muito obrigado por cada líder, obrigado por cada um dos teus filhos que estão aí, junto conosco neste Tadel, que nós sejamos muito edificados nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite para nós, estarmos aqui compartilhando tema, se você vai anotar aí, né, essa palavra, então anote aí o tema. Propósitos do coração do líder. Propósitos do coração do líder. Abra sua Bíblia, se você tiver condições aí, quer seja ela, né, manual ou eletrônica no celular. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Abra aí em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Vamos lá. Eu peguei uma versão, a NVT, que é a nova versão transformadora, mas você vai acompanhar e vai ser bem similar à versão também da sua Bíblia, o que Deus vai falar conosco nesse versículo, apenas nesse versículo, tá bom? Então vamos lá. Diz assim o texto: pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer, ou seja, cumprir a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Amém. Que Deus fale ao seu coração, querido. Amém. Vamos lá, né? Discorrer um pouco aí sobre esse texto que falou ao meu coração e eu espero que também fale ao seu coração, que te faça um líder, que esteja realmente, que esteja no coração, que seja um líder conforme o coração de Deus, tá bom? Queridos, muitos judeus haviam vivido na Babilônia, depois deles e seus pais, né, terem sido prisioneiros, terem sido levados em cativeiro lá para a Babilônia. Mas após os longos 70 anos, este cativeiro chegou ao seu fim. Esdras sabia o motivo pelo qual o povo de Deus, os israelitas, haviam sofrido este cativeiro. Por que eles foram parar lá cativos? Esdras sabia, ele sabia o motivo. E o motivo era porque o povo de Deus, os israelitas, tinham se desviado do propósito de Deus. Eles haviam desprezado o seu Deus, o Deus único e verdadeiro. E tinham, consequentemente, inclinado o seu coração, né, a sua adoração a ídolos e a práticas pecaminosas. Então, queridos, Esdras sabia por que o povo chegou lá. Ele sabia por que o povo estava, né, que tinha sofrido durante esses 70 longos anos de cativeiro. Esdras foi um grande líder de Israel. 70 anos de escravidão haviam se passado. Morte, fome, opressão e desprezo tomaram conta daqueles que foram arrancados de suas famílias, da sua terra, e foram lançados para fora da sua terra. A intervenção divina
mudou também a história desse povo. O povo voltou para a sua terra. O cativeiro havia acabado. A liberdade é um fato consumado para o povo de Israel agora. Mas como que o povo deveria viver nesse novo tempo? Depois desses anos todos de cativeiro, quais os valores eles deveriam abraçar? Como seria a vida deles daqui para frente? É no meio desta crise, desse momento, que surge esse grande líder chamado Esdras. Nesse texto que lemos, Esdras discorre sobre 3 propósitos que Deus colocou no seu coração e que ele também determinou em seu coração. Ele, como um verdadeiro líder, comprometido com Deus e com o povo de Deus, ele colocou em prática esses 3 propósitos que eu quero trabalhar com vocês aqui nesta noite. Esses propósitos abordados nesse mesmo versículo que lemos, queridos, são muito importantes. Foram importantes para Esdras, para o povo de Israel, mas são muito importantes também para nós. Eles são indispensáveis para nós líderes hoje. A palavra de Deus, né, pode passar o tempo que tiver passado, mas a palavra de Deus, queridos, ela é atualíssima. Ela é atual. E ela fala conosco, ela nos ensina para que nós sejamos hoje líderes, assim como Esdras foi um líder segundo o coração de Deus, um líder com propósito, um líder grande e influente na sua nação, junto ao seu povo. Propósitos do coração de um verdadeiro líder, comprometido com Deus e com o seu povo, agora com base nesse texto que Esdras, né, praticou, ele dispôs em seu coração a estudar, a conhecer a palavra de Deus, a lei de Deus. Imagine vocês que após esse tempo no cativeiro, esse tempo longe realmente dessa vivência da lei de Deus, da palavra de Deus, como que esse povo estava. Mas levanta-se Esdras, um homem, um líder que tem fome de Deus, que quer agradar o coração de Deus, que quer fazer mais do que simplesmente ser um bom líder, ou ser reconhecido como um líder. Esdras, então, ele faz o quê? Ele se propõe a estudar, a conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabia o motivo pelo qual o povo foi parar no cativeiro. Eles se afastaram de Deus. E eles caíram no pecado e se afastaram mais e mais. E Esdras, então, agora, que o povo está livre, que o povo está voltando para a sua terra, ele precisa não só, né, celebrar com eles esse momento, mas ele precisa, então, ensinar esse povo, ele precisa levá-los a essa reflexão, para que eles se voltassem para Deus. E a primeira coisa que Esdras faz é isso. Esdras, então, se propõe no seu coração a voltar-se para Deus, completamente. Então, ele começa a estudar a lei de Deus, a palavra de Deus, a fim de consagrar a sua vida a Deus, e também levar o povo de Deus, a Israel também a se consagrar a Deus. Mas para isso ele precisava conhecer a palavra, conhecer a lei de Deus. Ele era um estudioso das Escrituras. Ele examinava minuciosamente a palavra de Deus. Ele não gostava da superficialidade. Esdras não estava contente em apenas ouvir falar do que Deus tinha feito. Ele precisava conhecer mais esse Deus. Ele precisava, né, estar mais próximo desse Deus. E aí, como que ele conseguiu fazer isso? Estudando a palavra de Deus no profundo. E ele amava essa profundidade. Querido, no profundo é onde nós descobrimos as mais sublimes revelações que vêm do trono de Deus. Conhecendo a palavra, entrando realmente, mergulhando na palavra, conhecendo a palavra, nós vamos realmente saber quais são as revelações de Deus para nós. Tudo que Deus tem que revelar, Ele já revelou na sua palavra para nós. Então, se você gosta,
se você quer conhecer as revelações de Deus, conheça a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. O texto é bem claro, nesse texto que lemos aqui do versículo 10, que diz que Esdras tinha disposto no seu coração conhecer a palavra. O texto fala, olha, Esdras decidiu estudar a lei do Senhor. Ele decidiu estudar a lei do Senhor. Queridos, trazendo para nós, né, líderes, como que estamos precisando de líderes que conheçam a palavra de Deus. E não só conheçam a palavra de Deus, mas que conheçam também o Deus desta palavra. Não basta apenas você conhecer a letra, você precisa conhecer o Deus desta palavra. Você precisa ter intimidade com Deus, profundidade com o Deus desta palavra. Vivemos um tempo de grande apostasia, ou seja, de abandono da fé. Por quê? Porque tem surgido várias heresias. E, infelizmente, tem encontrado guarida em muitos corações de muitas pessoas que se dizem cristãos. Essas heresias têm encontrado lugar no coração de muitas pessoas que frequentam igrejas, que são religiosos. E até de muitos líderes. Por quê? Porque não conhecem bem, no profundo, a palavra de Deus. Queridos, você se alimenta somente de tempo em tempo. Quantas vezes você come no dia? Você tem se alimentado espiritualmente só das palavras do Tadel, da palavra do domingo na ministração? Como você tem se alimentado? Como você tem realmente buscado conhecer, se aprofundar na palavra de Deus? Precisa muito mais do que apenas participar de um culto. A cada dia estamos vendo o povo correndo atrás de experiências novas, de um novo modismo, de uma nova revelação. Não estou dizendo aqui que isso, né, vivermos isso é ruim, não. Mas a motivação que leva as pessoas a buscarem isso, queridos, é que está errada. Porque, como eu falei, eles vivem de bicadas, sabe? E aí eles ficam buscando nisso a revelação de Deus. Mas a revelação completa de Deus está aqui, ó, na sua palavra. Você quer viver o novo de Deus, uma experiência nova de Deus na sua vida? Conheça a palavra de Deus. Estude profundamente a palavra de Deus. Queridos, todas essas coisas podem ser muito bom, mas isso não é o suficiente. O nosso relacionamento com Deus é que é mais importante. Qual o nível do seu relacionamento com Deus? Você tem vivido na superficialidade ou você tem ido no profundo? Queridos, muitos já têm abandonado o estudo das Escrituras, sendo guiados por sonhos, por visões e por revelações. Isso é legal? Isso é bom? Sim, mas isso é fast food, é comida rápida. Não viva disso. Isso é bom, mas não viva disso, não coloque isso como base da sua vida cristã. Você vai ter uma base da sua vida cristã quando você realmente se aprofundar na palavra de Deus. Queridos, olha só, estamos vendo o surgimento de uma geração analfabeta da Bíblia. Olha o perigo, queridos, que nós estamos correndo como cristãos, se nós realmente não lermos, não buscarmos conhecer a palavra, não nos aprofundarmos na palavra, vamos nos tornar analfabetos da palavra. Isso é muito sério. Sabe por quê? Vai chegar um tempo, né? Pode chegar um tempo em que nós não tenhamos mais essa condição de estarmos ouvindo uma palavra do Tadel, de estarmos ouvindo uma palavra numa celebração. Vai chegar um tempo, e olha que não está muito longe isso de acontecer. E eu já vejo isso acontecendo em algumas pessoas, sabe, que às vezes não tem acesso à internet, que não tem acesso às nossas programações online. E como nós não estamos tendo nossos cultos presenciais, essas pessoas estão morrendo espiritualmente. Sabe por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. E tem o alimento na sua casa e não abre para se alimentar. Não conhece a palavra de Deus, não está firmado na rocha, porque não conhece a palavra. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério.
quando falta o ensino fiel das Escrituras, o povo cai no erro, desviando-se das verdades da eterna palavra de Deus. Queridos, nós não podemos, você como líder, né, eu como líder, nós como líderes, não podemos cair neste erro, queridos. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Não podemos apenas ficar, né, de bicada ou só beliscando, vamos dizer assim, o alimento. Nós precisamos nos alimentar verdadeiramente, ter uma alimentação saudável, uma nutrição saudável. E nós só vamos ter essa nutrição se conhecermos a palavra do Senhor verdadeiramente. Esdras entende que ao voltar o seu coração para amar a Deus e estudar a sua palavra, ele vê que isso é uma coisa muito boa. Então, ele não pode abrir mão disso. Então, comece a se preparar para também. Ele começou a se preparar também para transmitir isto para os israelitas. Aqueles que estavam voltando do cativeiro, que não tinham muita noção do que era a Escritura, do que era a lei de Deus. Então, Esdras entende que ele precisava ter, ele precisava conhecer, ele precisava, né, receber essa nutrição, para que depois ele pudesse, então, dar para os israelitas. E falando nisso, olha só, Esdras dispõe o seu coração a buscar a lei do Senhor. Sabe por quê? Sabe para quê? Para não pecar contra Deus, para não cair no mesmo erro que o povo israelita caiu há 70 anos atrás. Então, por isso que era importante buscar conhecer a lei do Senhor, para não pecar contra Deus. E nós, como líderes, estamos demonstrando viver o que temos transmitido para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa célula, para os nossos colegas de trabalho e toda essa geração que nós estamos fazendo parte. Nós temos buscado conhecer, nós temos buscado realmente nos alimentarmos da palavra do Senhor, da Bíblia, para não pecar contra Deus e também para ensinar aqueles que estão, né, sobre o nosso cuidado. Você que é líder de célula, você que é um líder de ministério, você que é um pastor, que é um supervisor, e você que tem uma família, todos nós estamos em uma camada de liderança. Então, como nós temos nos alimentado e o que nós temos dado para aqueles que estão sob o nosso cuidado. Há muitos líderes que buscam sucesso, reconhecimento, fama, riqueza. Mas Esdras buscou conhecer a lei de Deus para colocá-la em seu coração e também praticá-la. Olha o que diz o Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha o que o salmista está falando. Exatamente o que Esdras estava se propondo, né, a fazer, o que ele estava vivenciando, estava aprendendo, estava estudando a palavra para não pecar contra Deus. E o salmista diz a mesma coisa: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós não podemos viver, e muito menos ensinar a palavra de Deus, se não a conhecemos antes. Como eu posso chegar aqui para dar uma palavra para o Tadel, para vocês, se eu antes não estudar, não me preparar, né, não ler, buscar de Deus o que Deus quer ministrar ao nosso coração, ao seu coração? Como que eu posso chegar aqui de qualquer maneira? Não tem como, queridos, não tem como. Eu não teria coragem para isso. Né? Então, como que você tem chegado diante do seu rebanho, do seu pequeno rebanho, para ministrar a palavra do Senhor, o estudo na célula, ou dar uma palavra de motivação? Como você tem se preparado a isso? Durante a semana, no WhatsApp, como você tem falado com o seu pequeno rebanho? Queridos, nós precisamos ensinar a palavra, mas primeiro nós precisamos aprender a palavra. Nós precisamos conhecer essa palavra antes de ensinar. Por isso, algo absolutamente indispensável para um líder cristão, para mim e para você, é o estudo constante da palavra de Deus, para um crescimento, para crescermos,
né, nesse conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos ter um estudo constante. Não dá para viver só de uma bicada aqui, outra bicada ali. Não dá para viver dessa forma. Eu vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. Vou abrir aqui. Ok, beleza. Não dá. Queridos, nós precisamos buscar constantemente conhecer a palavra de Deus. Para isso, nós temos a nossa EMB, que nos ensina como, né, nós vamos aprender, vamos ter ali um tempo de como ler a Bíblia, de como nos alimentarmos dela, ler o texto e como fazer um devocional. Nós temos a EMB para isso. E nós temos também o discipulado para isso, né? O nosso discipulador pode nos ajudar nisso. Queridos, o importante é que a gente não perca isso de foco. Primeira coisa que nós precisamos para sermos um líder realmente bem-sucedido é conhecer a palavra de Deus. Então, não perca isso de vista. Conheça a palavra de Deus, faça uso dela constante. Estude a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Mas, pastor, eu não tenho muito tempo para me ficar estudando a palavra. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que fazer isso, cuidar de menino. Eu tenho que sair para trabalhar. Queridos, se nós quisermos, se nós colocarmos isso como prioridade, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Pega um texto, se você não tem condição de ler muito, pega pelo menos um texto e fica durante o dia meditando nesse texto, perguntando o que o Senhor quer falar comigo. O que o Senhor quer falar comigo? Senhor, quando você tiver um tempinho, você vai parar e vai ler o contexto, vai ler todo o capítulo, né? Aí você vai poder também escrever algo. O que Deus está me dizendo nesse texto? O que Deus está me dizendo? O que eu tenho que fazer com base nesse texto? Isso aí são duas perguntinhas muito simples que eu aprendi há muitos anos atrás. O que Deus está me dizendo e o que eu devo fazer com base nesse texto? E ali Deus vai ministrando ao nosso coração, vai nos revelando coisas profundas. Ele vai nos mostrar coisas que precisamos deixar, né, pecados que precisamos abandonar. Ali Ele vai falar para nós como que nós devemos nos portar diante das circunstâncias da vida, tantas outras coisas, querido. Oséias 6:3 diz assim, a parte A: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Como vamos conhecer o Senhor? Lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, de dia e de noite, como diz lá em Josué. Queridos, 2 Pedro 3:18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém? Queridos, se você quer mesmo desenvolver o perfil de um líder cristão e crescer no conhecimento da palavra de Deus, né, você quer consagrar a sua vida a Deus, você precisa se organizar e ter momentos no seu dia exclusivo para Deus, dedicados à leitura da palavra, a estudar a palavra, a reflexão da palavra. Você não vai conseguir de outra forma. Você precisa tirar um tempo do seu dia para isso. Nem que seja 15 minutos, 10 minutos, meia hora, no seu tempo que você tem para você. Mas o importante é que você faça isso constantemente. E é importante que você tire um tempo, se organize e tire um tempo para isso. Para você ler, para você estudar, para você meditar na palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Propósito do coração de um verdadeiro líder comprometido com Deus e com o seu povo. Primeiro é o quê? Estudar e conhecer a palavra de Deus. Agora anota aí o segundo. O segundo é o quê? É dispor em seu coração para cumprir, ou seja, para praticar, para viver a palavra de Deus. Para viver a palavra de Deus. Esdras não era apenas um estudioso da lei de Deus. Ele vivia o que pregava. Sua vida era coerente, né? Ele não era apenas um teórico, ou seja, ele falava, mas não vivia. Não, ele falava e vivia aquilo, né? Era coerente com aquilo que ele falava. Sua vida era um exemplo, era um modelo para os seus ouvintes. Queridos, e olha o desafio aí para nós, mais uma vez, nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós pregamos. Nós precisamos viver, nós precisamos praticar aquilo que nós falamos, aquilo que nós conhecemos da palavra do Senhor, e não ser apenas, né, um papagaio que repete aquilo que aprendeu a falar. Não. O que nós vemos hoje, queridos, hoje em dia,
São muitos líderes que não têm paixão por Deus, pelo reino de Deus, pelas suas ovelhas. Muitos líderes que estão levando de qualquer maneira o rebanho do Senhor. Muitos líderes que não têm paixão por vidas. Nós temos vivido dias em que muitos líderes, né? Não vou dizer todos, não. Claro que não, nós temos líderes comprometidos. Inclusive, aqui na nossa família, nós temos muitos líderes comprometidos, né? Nós temos muitos líderes apaixonados, que têm desenvolvido um trabalho maravilhoso. E assim nós vemos também outros líderes. Mas tem muitos outros, queridos, que não estão assim focados em Deus. Tem luz na sua mente, ou seja, tem conhecimento, mas não tem fogo no seu coração. Tem fome da letra, conhece muito, né, a letra, mas não possuem a fome por Deus. Conhece apenas a teoria, né? Conhece a palavra, mas não conhece o Deus da palavra. É isso que está querendo dizer aqui. São cultos, mas são vazios, né? Falam muito bem, né? Se posicionam muito bem, mas são vazios. Não têm realmente vida em Cristo. Discorrem com clareza as suas teologias. Eu sei, né? Eu fiz teologia, eu sei muito bem, né? Você é leigo, você não sabe de nada. Mas estão secos e duros como um poste. Queridos, isso é uma palavra muito dura. Muitas pessoas que batem no peito para dizer que sabe, mas na verdade não pratica. Então, para Deus, queridos, não faz muita diferença. Nós precisamos conhecer e praticar a palavra de Deus. São profissionais da religião. Há um abismo entre essas pessoas. Há um abismo entre o que essas pessoas falam e o que elas fazem. Há um hiato entre o que os líderes pregam e o que eles vivem. Não basta conhecer, é preciso viver. Vou repetir isso aqui. Não basta conhecer, é preciso viver. Queridos, nós precisamos conhecer, acabamos de falar sobre a importância disso, mas não basta a gente ter o conhecimento. Nós precisamos viver, precisamos praticar, porque senão não vai ter efeito nenhum, nem na nossa vida e nem na vida do outro que está ao nosso redor. Após a busca pelo conhecimento, vem a prática da palavra de Deus. O examinar a si mesmo e a autocorreção. É isso que vai gerar uma vida, né, bem-sucedida. É isso que vai gerar em nós um coração segundo o coração de Deus, queridos. Foi exatamente assim que Esdras, ao estudar e praticar a lei de Deus, pois os israelitas estavam na Babilônia por consequência dos seus pecados. Esdras não tinha tantas boas referências de uma vida íntegra, né, naquele tempo que ele estava vivendo. Mas ele se propôs a ser esse modelo. Ele se propôs, né, a conhecer a palavra de Deus, mas praticar, a ser esse modelo. As pessoas olharem para ele, né, e ver que aquilo que saía da sua boca condizia com aquilo que ele estava vivendo. Queridos, nós precisamos sim estudar a palavra de Deus, mas nós precisamos também colocá-la em prática, porque isso vai fazer toda a diferença. Olha só o que diz Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha só, querido, não bastava apenas conhecer, mas tinha que ser obediente. E só vai cumprir, só vai viver quem é obediente à palavra do Senhor. Todas estas bênçãos, queridos, todas essas bênçãos virão sobre nós e nos acompanharão se nós obedecermos ao Senhor, o nosso Deus. Foi isso que Deus disse para o povo de Israel. E é isso que o Senhor diz para nós, tá bom? Mas antes de Esdras ensinar ao povo, ele entendeu que ele precisava viver, que ele precisava colocar em prática aquilo que ele estava aprendendo na palavra do Senhor, né? E aí, somente dessa forma é que ele iria ensinar. Né? Ele entendeu que ele precisava ser um exemplo, ele entendeu que ele tinha que ser um modelo. Ele precisava ser um exemplo, não só na forma de falar, mas de viver também.
era eficaz. A única forma eficaz de fazermos a diferença na vida de alguém, queridos, é quando nós conhecemos a palavra e nós praticamos a palavra. Então, isso é muito importante. Olha só, para um líder cristão, não deve haver um abismo entre o que ele fala e o que ele faz, ou sua maneira de viver. Então, se nós pregamos a palavra do Senhor, que Deus é amor, que Deus é generosidade, que Deus é perdão, nós precisamos viver isso. Se nós pedimos para os nossos liderados orar, querido, nós precisamos orar. Primeiro, nós precisamos estar ali na oração. Então, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos. Olha só o que diz 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, nós precisamos imitar o nosso Senhor, que é o Santo de Israel, que é o Santo do Santo. Nós precisamos imitá-lo, nós precisamos levar, né, essa vida de santidade também para os nossos liderados. O nosso mundo atual está em crise, e até mesmo muitas igrejas estão em crise, devido ao pecado, à inversão, à deturpação dos valores, de conceitos e até doutrinas bíblicas. No tempo que nós estamos vivendo, queridos, levam as pessoas a viverem uma vida totalmente desregrada da palavra de Deus. Mas, quando nós realmente colocarmos em prática o que a palavra de Deus diz, para mim e para você, nós vamos fazer a diferença nesta geração. Nós vamos fazer a diferença nesta geração. Se nós queremos influenciar essa cidade, querido, nós precisamos mostrar que somos diferentes. E é com a nossa vida, com a nossa prática no dia a dia, queridos. A vida do líder é a vida de sua liderança. Então, vamos lá. Propósito do coração de um verdadeiro líder comprometido com Deus e com o seu povo. Primeiro é estudar e conhecer a palavra de Deus. Segundo, vamos lá, cumprir, praticar, viver a palavra de Deus. E em terceiro, para a gente encerrar, em terceiro lugar, ele dispõe no seu coração para ensinar a palavra de Deus. Então, olha, precisamos conhecer, praticar, para depois ensinar a palavra de Deus. Foi isso que Esdras falou lá. Ele propôs no seu coração isso. O papel de um líder cristão é ensinar a palavra de Deus. Perceba que Esdras segue uma linha de coerência. Primeiro, ele estuda a palavra, né? Você não tem autoridade para ensinar aquilo que você não aprendeu e estudou, né? Então, primeiro eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, para que depois, então, eu esteja ensinando. Depois, ele aplica essa palavra à própria vida, que é quando ele coloca em prática, quando ele obedece à palavra de Deus, né? E então, ele está apto para ensinar aos outros aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. Será que nós estamos seguindo esses passos? Será que nós estamos seguindo esses passos? Queridos, Esdras não retém o conhecimento, ele não retém a verdade de Deus apenas para si. Ele não apenas conheceu e ficou ali guardado para ele, não. Ele não só nega ao povo as insondáveis riquezas da palavra de Deus, né? Lembra que na vida cristã o que é receber, celebrar e repartir. E é isso que Esdras fez, né? E é isso que ele também nos chama nesta noite a fazer, queridos. Ele não é como o Mar Morto. E nem eu e você somos como o Mar Morto, que somente recebe. Recebe, mas não dá. Amém? Você não é o Mar Morto. Você não recebe e não dá. Não. Nós recebemos, nós celebramos e nós repartimos. Amém, queridos? O coração deste homem está transbordando da palavra de Deus. Esdras dispõe o seu coração para ensinar a palavra de Deus ao povo de Israel, para que o povo não pecasse mais, para que o povo se voltasse inteiramente a Deus. É exatamente isso que nós precisamos. Líderes que amem as Escrituras, que amem o povo de Deus, que busquem ensinar com profundidade e com fidelidade, queridos, todo o conselho da palavra de Deus. Aqui nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos tudo que nós precisamos aqui na palavra de Deus. Então, para que buscar em outras coisas? Para que buscar em outras formas, né,
no modismo. Para que se aqui nós temos tudo? Queridos, então nós precisamos ensinar com profundidade e com fidelidade a palavra de Deus. Seja qual for o seu ministério, seja você líder de célula, líder de ministério, né, ou líder na sua casa, a palavra de Deus sempre é e será necessária. Queridos, ela sempre deve estar lá, nos ensinando a viver e como fazer qualquer coisa na nossa vida. Ela é o nosso princípio. Ela é nossa regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus, querido. Nós precisamos conhecer, praticar e ensinar. Ao ver a necessidade do povo de Deus, Esdras dispõe o seu coração a ensinar a lei de Deus, a lei do seu Deus. E antes de tudo, ele se dedicou a aprendê-la, a praticá-la. E Deus nos chama nessa noite a isso, queridos, a aprender a palavra, a nos aprofundarmos na palavra, a colocá-la em prática, né, a sermos modelo e a ensiná-la. Aí sim vamos ter autoridade para ensinar, né? Os líderes que têm conhecimento da palavra de Deus e praticam o que sabem, têm autoridade para ensinar também. Existem alguns textos bíblicos que não vai dar tempo de eu ler aqui, né? Mas lá em Mateus 7 fala sobre isso, Lucas 6 fala sobre isso. Esdras não foi um líder omisso e nem desleixado com a sua missão e com o seu ministério. Esdras teve zelo, ele teve atenção, ele valorizou tanto o seu aprendizado quanto o ensino da palavra de Deus. Queridos, eu e você precisamos ter essa mesma postura. Não podemos ser omissos, nem desleixados com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Com o ministério, né, com a liderança que Deus nos deu. Nós não fomos chamados por homens, fomos chamados por Deus. Então nós temos que ser zelosos. Nós temos que dar atenção àquilo que o Senhor quer de nós, que Ele requer de nós. Temos que valorizar a liderança que Deus nos deu. E temos que, queridos, estarmos constantemente aprendendo e colocando em prática o que a palavra de Deus nos deu, para que nós possamos, então, ensinar. Né? Nós somos líderes porque nós temos alguns liderados e nós precisamos ser zelosos, nós precisamos ter cuidado, sim, ter responsabilidade com aquilo que nós estamos ensinando, com aquilo como nós estamos vivendo também, né? Tudo que Esdras recebeu, isso também praticou, amando a Deus, praticando suas leis e depois ensinando o povo da mesma forma. Nós somos líderes de Deus e desfrutamos desse privilégio, queridos, de conhecer a sua rica palavra. Nós temos a palavra de Deus, temos acesso fácil à palavra de Deus e também temos condições de praticá-la e de ensiná-la. Mas depende apenas de mim e de você fazer isso, né? Nós temos o auxílio do Espírito Santo, mas se nós não formos lá ter o nosso tempinho com Deus, não termos nosso tempo de leitura, de estudo da palavra, e não colocarmos em prática, querido, nós não vamos ensinar nada que realmente seja relevante, nada que realmente venha fazer a diferença na vida daquelas pessoas que Deus tem nos confiado. Tenha zelo e amor para com Deus e com a sua palavra. E assim, por meio desta palavra, aprenda a desenvolver o perfil de um líder comprometido com Deus e com o seu povo. Dentro da sua célula ou do seu ministério, para o qual você foi chamado. Assim como Esdras né, ele cumpriu os propósitos de Deus, ele cumpriu a missão que Deus confiou a ele. Que você também possa cumprir, querido, com zelo, com dedicação, com amor, o que Deus tem colocado na sua mão. A liderança que Deus tem colocado na sua mão. O povo que Deus tem colocado para que você cuide. Que você possa, querido, fazer isso. Conhecer a palavra de Deus, praticá-la e ensiná-la. Amém? Que Deus abençoe sua vida, querido. Assim como Ele tem falado ao meu coração, eu espero que Ele também tenha falado ao seu coração. Amém? Vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração. E talvez você fale, poxa, mas eu não tenho feito dessa forma. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Coloque a mão na altura do seu coração. Pai, nós ouvimos esta palavra.
E nós queremos dizer que eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez. Eu quero ser, Senhor, essa líder comprometida. Ó Deus, que venha, Senhor, ser bênção no teu reino. E também, ó Deus, na vida do teu povo. Daqueles que o Senhor tem nos dado para liderar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor também esteja sondando o coração dos meus irmãos. Ó Deus, e que neste momento, teu Espírito esteja também, ó Deus, levando eles a assumir esse compromisso com o Senhor. Ó Deus, a serem líderes comprometidos com o Senhor e com o povo que o Senhor tem dado a eles, ó Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe. Deus, que nós tenhamos, ó Deus querido, esta palavra tão preciosa que o Senhor nos dá hoje. Ó Deus, em nosso coração, e que nós possamos praticá-la, Senhor, sim. Ó Deus, nos aprofundando no conhecimento da Tua palavra e também, ó Deus, colocando em prática, obedecendo essa palavra. E, ó Deus, então, Deus, transmitindo, ó Deus, com a nossa vida, ó Deus, ensinando ela, ó Deus, aos nossos liderados. Muito obrigado por esta palavra, porque eu sei que o Senhor nos fala assim, porque o Senhor quer que sejamos líderes eficazes, líderes abençoados e abençoadores, Pai. E nós queremos ter compromisso com o Senhor, ó Deus, com a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe sua vida com essa palavra, viu? Olha só. No próximo domingo nós teremos a celebração, espera aí um pouquinho, no próximo domingo às 18h30 nós teremos a celebração do Senhor, mas no sábado também nós temos um momento muito especial. Sábado às 19 horas nós estaremos participando da ceia do Senhor. Nós vamos ter um momento também especial, a abertura do mês da família, esse mês de maio. Nós vamos estar falando sobre a família, vamos estar estudando os 10 mandamentos com a família. Então, o tema nosso é famílias que influenciam. Eu espero que você e a sua família realmente estejam influenciando essa sociedade, né, onde nós estamos inseridos. Não perca, sábado às 19 horas, hein? Nós temos esse encontro online marcado aí para a glória de Jesus. Bom, vamos lá, olha só. Hoje nós tivemos a Marcha do Amor, né? E eu recebi aqui agora, ó, que nessa marcha nós tivemos mais de 70 cestas formadas. Como ainda não acabou, nós não podemos dizer a quantidade de toneladas ainda, porque nós estaríamos até as 8 horas, né, arrecadando. Então, nós vamos passar para a liderança de célula a quantidade exata de alimentos que nós arrecadamos. Mas até agora já temos mais de 70 cestas montadas para a glória de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração e até sábado, se Deus quiser. Claro, e que você tenha uma célula abençoada, uma célula poderosa em Cristo durante essa semana. Amém?